Amados, nós estamos na nossa série sobre paternidade espiritual. Para você que está conosco hoje pela primeira vez, ou você que não pegou toda essa série de mensagens, nós recebemos algo do Espírito para trabalhar esse tema sobre paternidade espiritual. Por quê, amados? Esse talvez seja o maior princípio que Deus estabeleceu desde a fundação do mundo, que é o princípio de paternidade. Deus, Ele é um Deus geracional. Tudo que Deus realiza, Ele realiza de pai para filho. Tudo é realizado de pai para filho. Amém, queridos? Deus estabeleceu as bênçãos dEle através de uma paternidade espiritual. E essa paternidade se chama Abraão. E como que nós recebemos as bênçãos de Abraão? Por meio de Jesus Cristo, amém? Que é o descendente de Abraão. Então, por meio de uma paternidade espiritual, nós recebemos toda sorte de bênção. Mas a principal é: em ti serão benditas todas as paternidades. Em ti serão benditas todas as famílias. A palavra família vem de um termo grego chamado pater, que é pai. Amém? Então o que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as paternidades. Ou seja, o que Deus estava falando? Que todas as bênçãos seria transferida de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. E houve, amados, com o decorrer dos tempos e das épocas, houve um afastamento deste princípio chamado paternidade. A paternidade espiritual deu apenas lugar para a paternidade geracional e a paternidade criacional. O que é isso, pastor? É o pai que ou apenas gera, ou aqueles que apenas criam. Mas nós entendemos que somente um pai espiritual pode dar destino para os filhos. Só uma paternidade espiritual é capaz de romper com ciclos de maldição. Então nós fomos trabalhando todos os temas. Hoje é a quarta mensagem, eu tenho mais 2 mensagens ainda dentro desta série. Se você quiser anotar as próximas mensagens, a próxima mensagem nós vamos falar sobre a bênção da primogenitura, amém? Porque Deus, Ele estabelece as bênçãos sobre os primogênitos, amém? Todo o propósito, ele se cumpre por meio de primogênitos, e Deus, a igreja dele, de acordo com Hebreus, a igreja dele é formada somente por primogênitos. Mas o que é ser primogênito? Então a semana que vem nós vamos tratar isso, e a última mensagem desta série, daqui 2 semanas nós vamos tratar de estabelecida por meio dos 5 ministérios, amém? Os 5 ministérios. Pastor, o que é os 5 ministérios? Se você quiser entender, participe desse culto para você entender exatamente qual é a função dos 5 ministérios e o porquê, dentro do cumprimento ou dentro do funcionamento dos 5 ministérios, se estabelece a paternidade de Deus para os homens. Amém, queridos? Então, hoje nós não vamos tratar desses 2 assuntos. Hoje nós vamos, essa mensagem talvez eu poderia chamá-la de uma denúncia, mas eu creio, amados, que principalmente é uma mensagem de cura. O tema da nossa mensagem de hoje é paternalismo espiritual. Paternalismo espiritual. Quais são os fundamentos do paternalismo? Pastor, existe diferença? Porque o senhor está falando de paternidade, e o que é paternalismo? Nós vamos entender. Porque na ausência da paternidade, se estabelece o paternalismo. E o paternalismo nada tem a ver com Deus, nada tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com Babilônia. Amém, queridos? Tem a ver com Babilônia. Então, paternalismo espiritual, fundamentos e efeitos. Abra comigo a sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículos número 1 ao 8. Hoje especificamente nós vamos ler esse texto para trazer mais clareza e mais lucidez no que nós vamos ministrar. Nós vamos ler na NVT, nova versão transformadora. Amém, queridos? Abra sua Bíblia para você tomar nota, para você grifar. Talvez eu tenho convicção que seja importante para você
tomar nota, mas se você quiser acompanhar a leitura, né, aqui pelo telão, se você não tiver a versão, a NVT, a nova versão transformadora, fique na liberdade para você entender o texto aqui por meio do nosso telão, amém? 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 ao versículo 4, amém, queridos? Falei até o 8 não, mas até o versículo 4. Todos acharam? Diz assim o texto: e agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei de sua glória, participarei da sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho de Deus, que Deus lhes confiou, com disposição e não com má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Vamos ler mais uma vez? Talvez esse texto para alguns seja ainda uma novidade, né? E ele talvez seja um espanto, mas vamos ler mais uma vez, que eu julgo ser necessário, amém? E agora, uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou, com disposição e não com má vontade, não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Amém, queridos? Vamos fechar os nossos olhos, Pai. Nós apresentamos mais uma vez a nossa vida diante do Senhor agora, para receber a boa palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor tire agora de nós toda distração, Senhor, que todo o nosso pensamento seja levado cativo agora à obediência de Cristo. Que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos, Senhor, absorver, compreender o princípio, aplicar a Tua palavra, para que nós possamos desfrutar da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ministra os nossos corações, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, nessa primeira carta do apóstolo Pedro, nós temos todas as epístolas, todas as cartas escritas, seja por Paulo, seja por Pedro, por João, por Tiago, por Judas, todas elas têm um único intuito: fortalecer a igreja, dar destino à igreja, como pais, com esse princípio aguçado nas veias, com essa questão de paternidade. Os apóstolos, eles escrevem as suas cartas sempre com alguns intuitos. Primeiro, combater as heresias que existiam naquele período. Várias heresias estavam se disseminando com o crescimento do cristianismo. Outra questão era fortalecer e dar a verdadeira identidade à igreja. E o terceiro intuito é revelar a vontade de Deus para a igreja, como a igreja deveria ser governada, por quem deveria ser governada e como se estabeleceria o seu governo. E nesse capítulo, no capítulo 5 de 1 Pedro, nós vamos ver claramente qual é o padrão de Deus, ou qual é o padrão de governo de Deus para a igreja. E o padrão que já nós vimos aqui é a boa vontade, é o serviço, que é o servir, amém, queridos, e guiar. Isto é o que nós devemos esperar, ou que nós devemos buscar numa paternidade espiritual. Aqui nós vamos ver que Paulo cita o nome presbítero, e há muita confusão em relação aos títulos, né?
Mas pastor, mas isso daí não é só para os presbíteros. Deixa eu falar para você, no período da igreja primitiva não havia essa questão de títulos, porque os títulos não eram importantes. Amém, queridos? Porque na verdade a Bíblia não trabalha, Deus não trabalha com intitulações, Deus trabalha com funções, com vocações. Amém? E o presbitério e o episcopado, eles são nomenclaturas ou intitulações que falam do mesmo ministério, da mesma função, que é a função pastoral. O único texto que você vai encontrar falando do ministério ou do nome, do título pastor, vai ser em Efésios 4:11, quando diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. É o único texto que você vai encontrar na Bíblia que fala do ministério pastoral. Por quê? Porque dentro do ministério pastoral havia outros títulos, como por exemplo o título de presbítero, que vem do grego presbútero, que é ancião. Mas por que ancião? Ancião no sentido de ser velho, no sentido de ser antigo? Não, no sentido de ser maduro. Vocês estão entendendo? No sentido de ser maduro, no sentido de se tornar conselheiro do rebanho. Então os pastores naquela época, como conselheiros, como guias do rebanho, eles recebiam o título de presbítero. E dentre os presbíteros existentes nas igrejas, havia um líder, que hoje nós chamamos de pastor presidente, pastor sênior, do jeito que você quiser chamar. Amém? E dentre esses, dentre esses presbíteros, alguém era nomeado para se tornar simplesmente um supervisor. E a esse recebeu o nome de episcopos, que na verdade episcopos significa supervisor. É aquele que visualiza o trabalho com uma vocação de liderança. Ele verifica se o trabalho da igreja está sendo bem organizado para que haja o crescimento. Vocês estão me entendendo, amados? Sim ou não? Então, o restante, o que passar disso, amados? Porque eu sou presbítero, porque eu sou... Não, amados, nós somos servos. Essa é a nossa condição. Nunca se esqueça disso. Eu gosto muito do texto de Romanos 1:1, que é a apresentação de Paulo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Nunca se esqueça, primeiro a sua identidade, quem você é em Cristo. Segundo, a sua condição. E qual é a nossa condição em Cristo? Ser servo. Nós somos servos de Cristo, mas servimos a igreja. E aí, por último, vem a nossa vocação, chamado para ser apóstolo. Então nós não podemos colocar o nosso título como se o título fosse importante. Infelizmente, mesmo após a reforma protestante, em 1517, essa questão das intitulações, como se houvesse um clero, como se houvesse pessoas mais importantes do que as outras na igreja, continuou dentro do coração das pessoas, mesmo com a reforma protestante. Então houve o clero, né? Até mesmo dentro da igreja protestante. Então surgiu as nomenclaturas diferentes da igreja romana, o presbítero, o pastor, o evangelista e tal, mas como títulos e não como vocações. Deus não trabalha com título. Deus não quer dar um título para você, querido. Deus, ele já colocou uma vocação em você. E a primeira vocação que nós recebemos do Senhor é sermos santos. Levante sua mão e repita comigo: a minha primeira vocação em Cristo Jesus é ser santo. Ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1 diz isso, que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. A segunda vocação que nós temos é ser testemunhas. Amém, queridos? Levante sua mão e diga: a minha segunda vocação em Cristo Jesus é me tornar testemunha. Ele declarou isso. Atos 1:8 diz: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e então ser-me-eis testemunhas
em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O que é testemunhar? É como aquele cego que foi curado, né, com o lodo, né? Mas o que tá? Eu quero que você conte. Ele sendo oprimido ali pelos fariseus, pelo sinédrio, ele fala: olha, eu não sei, a única coisa que eu sei é que eu era cego e agora estou enxergando. Isso é ser testemunha. E você precisa testemunhar: olha, eu não sei o que ele vai fazer na sua vida, eu só sei que eu era isso e agora eu sou filho. Eu era isso e agora eu sou filho. Eu era órfão, mas agora eu tenho um pai. Vocês estão entendendo, queridos? Então não esqueça as intitulações. Aqui Pedro, ele está direcionando aqueles que exercem a função de paternidade, que devem se tornar referência para o rebanho. E aqui nós vemos o padrão de liderança que Deus deseja para a sua igreja. Aqui existe um padrão de liderança. Mas é isso que nós vemos. É isso que nós conseguimos contemplar quando nós olhamos para a igreja. Então significa que a paternidade, ela deu lugar a um outro fundamento, que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com o reino, que não tem nada a ver com a Bíblia, e que muitas vezes nós sofremos os efeitos de tudo isso. Esse fundamento se chama paternalismo. Há uma grande diferença entre paternidade e paternalismo. Paternalismo, de acordo com o site Infopédia, né, foi talvez a melhor definição que eu encontrei para mostrar, para explicar para a igreja o que é o paternalismo. O site Infopédia diz assim: com origem na palavra latina pater, que significa pai, o paternalismo pode ser definido como uma atitude que pretende legitimar uma relação de despotismo ou de tirania. Pastor, o que significa despotismo? Pessoas que querem exercer uma autoridade maior do que já tem. Então toda pessoa que quer exercer uma autoridade acima do que recebeu, ele se torna um déspota. Porque automaticamente ele também se torna um tirano. O que é um tirano? É uma pessoa que oprime, é um líder opressor. É uma pessoa que quer estabelecer do jeito dela, da forma dela, e se você não fizer do jeito dela, você está debaixo de maldição. Essa é a visão para você entender. Este modelo, retirado das relações familiares entre pais e filhos, é aplicado a relações de poder e submissão que provocam desigualdades econômicas, sociais e políticas. Perceba que uma das coisas que o paternalismo gera é a divisão dentro da igreja. Alguns são mais importantes, outros são menos importantes. Alguns são mais queridos, outros já não são muito queridos. Vocês estão me entendendo? Por quê? Porque dentro do sentimento paternalista há um sentimento de interesse. Como que eu posso dizer a palavra? Há um sentimento dentro do coração do paternalismo de aproveitamento. Então eu quero me aproveitar de você. Você tem algo para me oferecer? Então eu quero me aproveitar daquilo que você tem para me beneficiar. Está todo mundo comigo aqui, sim ou não? Está começando a fazer sentido para você? Está começando a clarear? Esse poder é tornado necessário e protetor aos olhos da sociedade, legitimando as restrições à liberdade de indivíduos. Ou seja, a pessoa ou o pai que na verdade não exerce paternidade, mas o paternalismo, ele quer determinar o que você vai fazer ou não. Então ele não é o cara ele não é a pessoa que instrui, ele não é aquela pessoa que guia, é aquela pessoa que ordena. Você vai fazer isso, e se você não fizer, e tal.
é uma pessoa que restringe as suas liberdades, é uma pessoa que quer colocar limites em você, como se você fosse uma criança, como se você fosse um bebê. E normalmente, em comunidades lideradas por pessoas, por paternalistas, são comunidades onde os membros não crescem, não se desenvolvem, nem no ministério, nem na sua individualidade, nem na sua vida com Deus, porque normalmente o paternalismo, exatamente por causa dessa tirania, eles querem que você se torne dependente dele, não de Deus. Eles querem que, na verdade, você tenha uma dependência emocional e espiritual do líder. Então, amados, essa questão de paternalismo não tem a ver com Deus, tem a ver com Babilônia, amém? Porque normalmente, comunidades governadas por paternalistas, amados, não é igreja, é império. E Deus não tem império para homens, coloca isso na sua cabeça, amém, queridos? Deus não estabeleceu império para homens. A igreja não pode se tornar um império de pessoas onde um dominador domina as pessoas por meio da autoridade que recebeu de Cristo e usurpam a autoridade e usurpam a liberdade das pessoas. Então isso é o paternalismo, diferente do pai espiritual. O pai que exerce paternidade, ele vai querer ver você batendo asa e voando alto. Isso é o sentimento de um pai espiritual. Pastor, mas o que acontece? Amados, quantos de vocês que chegaram dentro dessa comunidade estão aqui, que muitas vezes receberam em seus corações o efeito ou feridas de um paternalista? Eu mesmo, alguns aqui que caminham conosco já há algum tempo, que viveu conosco o episódio de novembro de 2014, vão entender o que é o paternalismo. E a ideia, o princípio do paternalismo, o fundamento do paternalismo não tem a ver com o reino de Deus. E nós vamos entender isso aqui. Ele tem a ver com o quê? Com Babilônia. Porque quem construiu uma torre, abre a sua Bíblia por gentileza, Gênesis capítulo 11. Acho pertinente a leitura desse texto. Gênesis capítulo 11, vamos ler do versículo 1 em diante. Pode colocar na NVT, porque minha Bíblia está marcada na NVT aqui, talvez seja mais interessante, tá? Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Preste bem atenção qual era o intuito: construir uma torre, construir um império, construir um lugar cujo topo chegue onde? Cujo topo chegue onde? Versículo 5: o Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro,
e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. A palavra Babel significa confusão. Perfeito, pessoal? Então preste bem atenção. Quem era o líder desta mega construção, deste empreendimento, chamado Torre de Babel? Nimrod. Você vai conhecê-lo no capítulo 10 de Gênesis. A Bíblia diz de Nimrod que ele foi o primeiro caçador diante de Deus. Quando a Bíblia fala caçador, se você pegar no termo original hebraico, não está falando de caçador de animais, está falando de dominador de homens. Nimrod foi o primeiro homem que amarrou o outro homem e falou: você é meu escravo. Vocês estão me entendendo? Nimrod foi o primeiro homem que se colocou sobre o outro homem e quis dominar os seres humanos. E foi neste sentimento que ele liderou a construção deste império. Qual era o intuito de Nimrod? Se colocar no lugar de Deus. Vocês estão percebendo isso ou não? Se colocar no lugar de Deus e estabelecer domínio sobre os homens. Deixa eu falar para você, queridos, muitas pessoas falam: porque Deus precisa restaurar o domínio, porque Deus fez você para dominar e não para ser dominado. Mas escute, Deus mandou a gente dominar sobre os animais. Na Bíblia, as pessoas você não domina, você guia. Quem está me entendendo? Bate no ombro dessa pessoa que está perto de você e fala para ela: você não foi eleito por Deus para ser dominado por homens, mas para ser guiado. Amados, nem com a descida do Espírito Santo Deus vai estabelecer o domínio, porque a função do Espírito em nós não é nos dominar, mas nos guiar. Amém? João 14 diz isso: e eu vos enviarei o outro Consolador, e ele vos guiará. A função de Deus é guiar. A ideia de domínio sobre outros homens é Babilônia. Como nós podemos definir isso? Um sentimento de liderança distorcido. Porque muitas pessoas pensam que liderar é impor sua vontade. É como se esse fosse o único que enxergasse a vontade de Deus, como se fosse o único que ouvisse a voz de Deus. Gera-se uma dependência emocional nos liderados. E as pessoas que são lideradas por paternalistas, elas não se desenvolvem. Eu quero dizer para você, querido, que a vontade de Deus é que você cresça, e chegue à estatura de varão perfeito, à estatura de Cristo. Mas por que muitos cristãos não crescem? Não crescem, não se desenvolvem emocionalmente, não se desenvolvem espiritualmente. Muitas vezes não se desenvolvem nem materialmente, porque às vezes todo líder paternalista é um péssimo administrador. E eu não sei se você sabe, querido, estar numa plataforma como essa é responsabilidade. É responsabilidade, sabe por quê? Tudo que eu e minha casa vive, eu transfiro para você. Você tem ideia disso ou não? Você tem noção do que é isso? Tudo que o seu líder é, porque não é o que ele fala. Amados, o legado transferido não é o que o líder fala, é o que ele é. Por isso eu posso glorificar Deus por essa igreja. Amados, você pensa que isso é gostoso falar? Ai de mim. Quantas vezes eu não falei para o Senhor, falei: Senhor, tem tanta gente boa no mundo, por que eu? Isso deveria gerar temor no coração de líderes. Isso deveria gerar temor no coração de líderes. Mas muitas vezes a pessoa pensa que a plataforma é um lugar de tagarela. A pessoa sobe aqui para tagarelar. Então ela fala do que não vive. E não é nem do que vive, ela fala aquilo que ela não é. Porque você só vive o que você se torna. Levante sua mão e repita comigo: eu só vivo aquilo que eu me torno. Por isso que muitos líderes
não conseguem ser pais. Estou falando no sentido de paternidade. Porque normalmente, queridos, vê se faz sentido para você. Muitas pessoas adoecidas emocionalmente, em um determinado momento encontra a igreja. Sim ou não? E quando você pega pessoas que têm vocação para ser líder, e eu estou falando agora de vocação natural, a pessoa ela começa a vislumbrar a plataforma. Porque a plataforma é interessante, sim ou não, pessoal? Porque teoricamente, querido, o que acontece na mentalidade babilônica? Eu só vou ser alguma coisa quando eu estiver na plataforma. Eu só vou ser importante se eu estiver na plataforma. E normalmente as pessoas querem se curar emocionalmente na plataforma. Como se um título, ou um cargo, ou encargo eclesiástico, fosse trazer a cura genuína. Por isso é comum você ouvir pessoas dizendo, ai, porque se tirar o ministério de mim eu morro. Amados, deixa eu falar para você. Deus não chamou você para o ministério. Deus chamou você para ser santo. Amém ou não amém? A Bíblia diz isso. A vocação foi um meio pelo qual, seja qualquer dom, os dons espirituais, ou os dons de vocação, eles foram liberados a nós, não para te fazer importante numa comunidade local, porque é o que muitas pessoas pensam. Amados, quantas pessoas eu não conheço, que sempre desejaram um título, sabe para quê? Para sentar naquilo que se chama tribuna de honra. Faz sentido para você? A pessoa quer receber um título, ela quer ser reconhecida por um título. Amados, o que resolve você ser reconhecido por título na terra e ser desconhecido no céu? Porque no céu você não é reconhecido pelo que você faz, você é reconhecido por quem você é. Você está me entendendo, queridos? Vamos usar o exemplo bíblico? Quando houve uma reunião do céu e houve o comparecimento de Satanás diante de Deus, que acabara de rodear a terra, quando Deus vai dar testemunho de Jó, Deus falou do que Jó fazia? Deus falou das atividades sacerdotais de Jó? Sim ou não, gente? Ele chegou a dizer, vistes o meu servo Jó, ele é pastor. Ele é pastor, cara. É meu servo Jó. Você viu, ele é apóstolo. Ó, você viu? Ele canta. Nossa, ele canta. Você já viu ele cantando? Mas canta que nem um sabiá. Tchu, 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 né? Você viu o Jorge? Você viu meu servo Jorge? Ó, você viu que rimou, hein? O cara ele é multi-instrumentista. Ele é multi-instrumentista. O cara toca teclado, toca contrabaixo, toca fogo na cabeça do diabo, toca tudo. É, Jorjão. Hã? Vistes? Não. Deus não apresentou as qualificações de Jó, Deus apresentou o caráter dele. Porque o caráter é quem você é. O problema do evangelicalismo do século 21 é que substituíram o caráter pelo talento. E quem fez isso? Os paternalistas. Porque o paternalista, para ele segurar a pessoa na igreja, para que a sua igreja se torne volumosa. E por que todo pastor quer que a igreja tenha um grande volume? Para que o outro pastor passe e admire a sua igreja. Amados, eu estou falando do que eu sei porque eu sou pastor, tá? Não assusta não, eu estou falando do que eu sei. Eu não estou falando do que eu não sei. Então, para segurar a pessoa na igreja, eu vou dar um cargo para o Jorge, porque pelo menos o Jorge não sai da minha igreja, né? Porque afinal de contas, o dízimo dele é bom. Isso é o sentimento do paternalista. Pastor, mas olha, o Jorge, gente, o Jorge é um cara santo, tá? Eu quero deixar claro isso, pensa num homem de Deus. Estou falando sério.
O Jorge é um homem de Deus, transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Estou usando ele apenas como figura para você entender. Aí um dia você está saindo e você viu o Jorge saindo da rave. Aí você vai denunciar para o pastor: pastor, eu vi o Jorge. Salve o Jorge, pastor. Eu vi o Jorge, pastor, ele estava lá não sei aonde. Não vou nem inventar o nome aqui, porque senão vai dar ruim. E aí sabe qual que é o sentimento do paternalista? O importante é que o Jorge esteja na igreja. O que ele faz lá fora não é problema meu. Ele toca, ele tem talento, ele canta bem, ele toca bem, o dízimo dele é bom, então não me interessa o que ele faz. O interesse é o talento dele, porque o talento dele promove o meu ministério. Isso é o paternalismo. Vocês estão começando a entender o que é o paternalista? E o paternalista, todas as vezes que você confrontá-lo, ele vai usar de medidas emocionais com você. É porque, está vendo? Porque você é insubmisso. Está vendo? Deus já tinha até me falado que você está debaixo de maldição. Há uma maldição, olha, eu vejo uma nuvem negra sobre a sua cabeça. Vocês estão entendendo, querido? Quem está pegando isso? Amados, vamos pegar as reais diferenças aqui sobre paternidade e paternalismo. Vamos lá. Amados, a paternidade, ela é oferecida. Todo pai espiritual legítimo, ele vai olhar para você e vai falar assim: eu quero ser teu pai, eu quero cuidar de você, eu quero que você seja amado aqui nesse lugar, eu quero que você conte comigo. Agora o paternalismo não, o paternalismo ele é imposto, é uma imposição. Não, eu sou teu pai, você tem que ficar debaixo aqui da minha ferradura, entendeu? A paternidade respeita. Todo pai espiritual, ele vai respeitar todas as pessoas. Ele não ultrapassa o limite do respeito, porque ele entende que acima do seu próprio ministério está a individualidade de cada um. Amados, a nossa função como pastores é guiar você, é te apontar o destino, mas quem vai caminhar é você. Sim ou não? Isso é liberdade. Eu não posso tirar a tua liberdade, meu amado. Meu amado, escute o que eu vou dizer para você. O dia que eu, ou qualquer um dos nossos pastores aqui, retirarem qualquer liberdade de você, eu faço questão, por favor, peça a bênção. Porque não é bênção esse lugar. Nenhuma casa ministerial e nenhum líder espiritual que queira usurpar ou retirar a liberdade das pessoas, isso não procede de Deus. Corra. A minha função é apenas, a função de nós pastores, é mostrar para você que, olha, o caminho é esse. O caminho é esse. Esse é o caminho, essa é a direção. Quem vai percorrer por esse caminho, quem vai definir se vai andar por esse caminho ou não, é você, porque você é livre. E qualquer liderança que retire essa tua liberdade, ela não procede de Deus. Vocês estão me entendendo, pessoal? Terceiro, a paternidade, aliás, eu esqueci aqui, a paternidade respeita, o paternalismo humilha. Todo paternalista, ele tem prazer em humilhar as pessoas. E não é humilhar só no sentido de ser aquela pessoa que fica chamando a atenção de púlpito. Às vezes ele humilha até tirando sarro. Às vezes ele humilha até fazendo brincadeiras maldosas. Que existe cunho de maldade, existem várias formas de você humilhar uma pessoa. A paternidade busca a realização do filho. O verdadeiro pai é aquele que vai fazer de você uma flecha. E o desejo de um pai espiritual de verdade é que haja um crescimento, e ele vai te dar ferramentas para que você cresça.
Mas o paternalismo não. O paternalismo ou o paternalista, ele busca a sua própria satisfação. Ou seja, você está servindo, você está promovendo o meu ministério. Então, enquanto você estiver promovendo o meu ministério, você me serve. O dia que você não puder promover mais o meu ministério, então você já não me serve mais. Deixa eu falar para você, querido, eu não tenho meu ministério. A Shalom não é meu ministério. A Shalom é o ministério de vocês. Eu vou falar para você, algumas pessoas até arrepiam quando eu falo isso. Alguns já até sabem que eu vou falar, mas eu não tenho medo de falar. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não sou essas quatro paredes. Eu não sou o som que essa casa possui. Eu não sou o patrimônio que essa casa... Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu não tenho lugar. O meu ministério não é aqui dentro. O meu ministério é servir você. É servir a igreja. Deveria ser de todos. Então a Shalom não é um ministério, eu vou lá no ministério do apóstolo Rodrigo. Querido, eu não tenho ministério aqui. A Shalom não é formada por mim e minha família, então isso aqui não é meu. Vocês estão entendendo, queridos? No estatuto da nossa comunidade, se um dia Deus entender que isso aqui não tem que ficar aberto, isso aqui, de acordo com o estatuto, tem que ser vendido e tem que ser entregue a uma obra de caridade. Eu não tenho nada aqui dentro. Tudo isso aqui, tudo que você vê patrimônio é para servir você. Servir sua casa, servir sua família, quem está me entendendo? Tudo isso aqui é para colocar ao teu serviço. Para que você faça o quê? Para que você cresça. Para que você cresça. Eu acho um absurdo líderes que pegam coisas da igreja e vendem para benefício próprio. Porque o patrimônio da igreja não é do pastor. O patrimônio da igreja não é do pastor presidente. Você pode ser presidente, mas você não é dono. Quem está comigo? Então, queridos, o pai ele busca a realização do filho. O paternalismo, a sua própria satisfação. Eu quero me realizar. Amados, eu não estou. Coloque isso na sua cabeça. Meus pastores, os pastores que estão aqui, filhos amados, nós não estamos aqui para a nossa autorrealização. Nós não estamos aqui para isso. Qual é a nossa realização? Coloca para mim Atos 20, 24. Isso é o texto que você tem que colocar na sua mente. Atos 20, 24. Minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas, da graça de Deus. Esse tem que ser o sentimento que deve nortear a vida de qualquer líder que se estabeleça no ministério. A paternidade se alegra quando deixa de ser necessária. Por quê, amados? O paternalista, ele tem o desejo, o paternalismo acredita ser sempre indispensável. Na visão do paternalista, você sempre depende dele. Então tudo, é como se fosse o horóscopo. Como você é crente, você não abre aquela revistinha lá e fala, deixa eu ver meu signo de avestruz hoje, o que está falando de mim? Né? Até porque isso é ocultismo, amado. Você como cristão já não faz isso, amém? Você nasceu de novo, amém? Mas existem alguns líderes que se tornam gurus. E Deus não nos colocou no ministério para ser guru. Deixa eu ligar para o pastor para ver qual que é a revelação que ele tem para o dia de hoje. A última pessoa que veio pedir uma revelação para a pastora Juliana se deu mal. Se eu fosse você, eu não faria isso. Amém? Ainda ela foi direta. Eu, se eu sou você, eu falo, pastor, dá uma revelação. Eu falo, irmão, eu estou revelando que você está agora acordando 1 hora mais cedo e está lendo no mínimo 3 capítulos da Bíblia por dia. Olha que revelação. Amém? Amados, os pastores se colocam na condição de guru, por quê? Porque ele quer que a pessoa se torne dependente dele. O verdadeiro pai quer que você bata a asa. Amados, a maior alegria, eu vou falar de mim, porque eu não posso falar de outros, tenho que falar de mim. A minha maior alegria
é quando eu assisto, por exemplo, o culto de jovens, que transmite online, nos sábados, e ver essa galera voando, vê o pastor Jean, a pastora Melissa voando, vê a Bianca, o Vitor Herrera, vê, sabe, meu filho Miguel, vê toda a galera envolvida e se virando. Não sei se você sabe, mas vai fazer um ano que eu não prego nos jovens, e não requero isso. O dia que o pastor Jean me convidar, pastor, tem líderes que acham isso um absurdo. Nossa, isso é um absurdo. Ele é o pastor da igreja. Amados, eu não determino nada aqui. Ministério de jovens é do pastor Jean, ministério de jovens é do pastor Wellington. Ele fala o que entender. A minha função é guiar. Eu vou aqui, filhão, ó, esse é o caminho. É assim, não é, pastor Wellington? Filhão, ó, vai por aqui que talvez aqui. A pastora Laine é a mesma coisa. A Renata no Kids é a mesma coisa. Eu não boto o bedelho no ministério delas. A pastora Laine, como veio de uma visão paternalista, logo que ela começou a assumir, ela toda apóstolo, eu posso fazer isso? Falei, filha, você não pode, você deve, faz o que você achar, o que você tem que fazer. A minha função é o quê? É estar junto. Eu não vou caminhar em cima, vou caminhar do lado. Porque essa é a função do pai. O paternalista quer estar em cima. O verdadeiro pai quer estar do lado. Amém? A paternidade responde às necessidades e à expectativa do filho. O paternalista está a serviço de suas próprias necessidades. E aí é muito comum você pegar o líder que chega diante da igreja, porque eu estou passando necessidade, porque olha, para comover as pessoas a dar dinheiro. Amados, deixa eu falar para você, as pessoas não têm que ser dizimistas por constrangimento. Ela tem que ser porque entende o princípio. Ah, pastor, mas e se a pessoa não entender o princípio? Se a obra de Deus, Ele vai sustentar o projeto. Se Ele sustenta o mundo com a sua palavra, de acordo com a Bíblia, como que Ele não vai sustentar isso aqui, se o projeto for dele? Se o projeto é dele, é Ele que sustenta o projeto. Não é o dízimo da igreja, não é a oferta da igreja. A função do pai é instruir. O verdadeiro pai, ele instrui, ele não manda, porque, olha, se você não dá o dízimo, você não pode nem tomar a Santa Ceia. Tá, pastor, eu entendi tudo isso. E qual é o problema? O problema são as feridas que geram, que aqui agora nós vamos falar dos efeitos. Quantas pessoas que chegaram aqui conosco, talvez você esteja há pouco tempo, eu não digo os filhos mais velhos, porque os filhos mais velhos já foram curados, mas você pode buscar testemunhos aqui, a pastora Mira e o pastor Fernando, que vieram de lideranças paternalistas. A pastora Miriam, quando chegou aqui, desconfiava até da minha sombra. Quando ela via minha sombra, ela já fazia assim, "Ê, negão, sai para lá." Mas por quê? Porque existem feridas que o paternalismo causa. O paternalismo espiritual, quais são? Quais os efeitos do relacionamento paternalista da vida de uma pessoa? Primeiro, ausência de identidade espiritual. Você não sabe quem é em Cristo. Você acha que você é o que você faz dentro de uma igreja. Você entende que a sua identidade é ser cantor, é ser pregador, é ter um título. Ausência de identidade espiritual. Quem você é em Cristo? Você sabe quem você é em Cristo? Eu não estou falando o que você faz na igreja. Porque o que você faz na comunidade local, eu quero que você entenda que é extremamente irrelevante se você não se tornar alguém nele. Eu tenho dito isso tanto no ECAMI quanto nos nossos encontros do CAM. Falo isso ministrando para pastores, falo isso ministrando para igrejas. Que o que você faz dentro da sua comunidade local tem que ser o resultado do que você é, de quem você se torna em Deus. Mas pastor, por que a pessoa que está debaixo de uma liderança paternalista, por que ela não tem identidade? Porque quem gera essa identidade é o pai. O pai espiritual precisa gerar essa identidade.
E eu quero que você entenda que a igreja é reflexo do líder. E vou explicar o porquê. Jesus diz isso: o filho faz o que vê o pai fazer. O filho é exatamente a expressão do pai. E isso envolve a paternidade espiritual também. Se você é indefinido na questão da sua identidade espiritual, de quem verdadeiramente você é em Cristo, é porque talvez ou você está caminhando longe do teu pai espiritual, afinal de contas, muitas vezes você nem vê o pai espiritual, você vê o pastor. Ah, ele é o pastor que prega de domingo lá na frente. Ou é porque você anda longe, ou é porque o próprio líder, se você caminha perto, ele também não tem identidade. Amados, vai fazer 4 anos que nós estamos trabalhando com pastores. E o que eu mais encontro, e é triste, o que eu mais encontro em pastores é a ausência de identidade. Esses tempos atrás eu fui pregar num ministério, eu não entendia porque que Deus mandou trazer especificamente essa mensagem. Eu tenho uma mensagem que eu já prego ela há alguns anos, que é sobre o esfriamento espiritual. E certa feita eu fui ministrar numa comunidade local como a nossa. E o Espírito Santo, você vai ter que pregar sobre isso, 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 você vai ter que pregar sobre isso. Tudo bem, cheguei lá e preguei. Amados, na hora que eu fui encerrar o culto e falei assim: existe alguém passando por esfriamento espiritual? Assombre você ou não, mas 100% da igreja ficou de pé, inclusive os pastores. Assombre você ou não. Por quê? Tem líder paternalista, caminha debaixo de convenção. Então a convenção manda e o pastor obedece, como se colocasse um cabresto na vida do pastor. E aí, se o pastor não tem a sua identidade, o que vai acontecer com a igreja? Ela também vai ser gerada sem qualquer tipo de identidade. Você que está chegando de outras comunidades agora, deixa eu perguntar para você: quem é você em Cristo? Qual o propósito de Deus para a tua vida, você sabe? O que Deus quer de você? Será que o que Deus quer de você está fadado dentro das 4 paredes da comunidade local que você congregou e agora você está aqui? Será que é só isso que Deus tem para você? Segundo, insegurança para se relacionar com outros líderes. Toda pessoa ferida por um paternalista, e era exatamente o que acontecia com a pastora Miriam e com o pastor Fernando quando eles chegaram aqui na nossa comunidade. Quando nós começamos um relacionamento, foi muito difícil, porque havia o quê? Uma insegurança. Quem me garante que ele não é igual aos outros, né? Porque pastor tudo igual, tudo tranqueira, tudo porcaria, porque pastor tudo vagabundo, porque pastor, é isso ou não é? É, porque eu tenho que tomar cuidado, porque aquele pastor já me fez isso, vai saber se esse outro também não vai fazer. E eu construo uma redoma em volta de mim, eu construo uma redoma em volta do meu coração, e me torno muitas vezes inacessível, e me torno até mesmo intratável. Uma outra filha, né, normalmente é a mulher que é mais desconfiada, né? Uma outra filha que a gente tinha assim, era a pastora Melissa. A pastora Mel, ela chegou assustada na nossa comunidade, afinal de contas ela veio só o sangue do cordeiro, né? Ela que o pastor Jean desconfiava de tudo, olhava. Como é que o pastor Jean falou na última reunião? Falou: amor, nós encontramos uma igreja perfeita, mas o pastor Hein, pastor Jean? Eu nunca vou esquecer dessa frase. Aí achamos a igreja perfeita, mas o pastor lá é complicado. Amado, olha para o seu lado, aqui é tudo complicado, a começar de mim. Eu sou o pior. Então a pessoa, isso gera uma insegurança, a pessoa não tem mais segurança de sentar para ser tratado. Por quê? É só paulada, é só ferida, é imposição, é porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque você, é porque, né? A pessoa quando acontece alguma coisa, ela deixa o ministério do paternalista,
ela constrói uma redoma dentro do seu coração e fala assim: agora eu vou me tornar inacessível. E eu quero dizer para você, querido, um pai só pode tocar na sua intimidade a partir do momento que, quem lembra da mensagem da semana passada? A partir do momento que você tirar a sua autoproteção. É só assim que você vai ser tocado por um pai. Terceiro, medo, quando se trata de crescimento espiritual. Pessoas que foram lideradas por paternalistas, quando você enxerga, eu particularmente como apóstolo, eu consigo ver chamados nas pessoas, eu não sei porquê. Algumas pessoas assustam comigo. Quando eu falava para a pastora Miriam: você é pastora, está amarrado, sai de mim. E eu não quero isso para a minha vida, porque criou medo. Quando se trata de crescimento espiritual, sabe por que cria esse medo? A referência ou a imagem distorcida do líder paternalista. E a pessoa entende que muitas vezes ser pastor é humilhar as pessoas. Ser pastor é acabar o culto e reunir os obreiros e esculachar com os obreiros. Como se o obreiro tivesse alguma obrigação de fazer qualquer coisa dentro do ministério. Quarto, complexo de inferioridade espiritual. Como assim, pastor? A pessoa se sente sempre inferiorizada em relação aos outros. Porque o paternalista nunca foi capaz de enxergar o propósito de Deus para a vida daquela pessoa. Eu lembro de um filho que, quando chegou até nós, veio de outra comunidade. Eu não vou citar o nome dele por respeito, até para não gerar nenhum constrangimento, porque provavelmente algumas pessoas assistem a nossa live. Mas um filho chegou, porque ele tem uma boa profissão, com a graça de Deus. O líder falou para ele, não, o seu ministério é só contribuir. Pasmem você ou não. Isso é paternalismo. Não, o seu dom, não, seu dom agora você só injeta dinheiro que não toca o barco. E pensa num casal de filho top, que daqui a pouco eles vão estar batendo asa e vão estar voando alto. Porque quando você fala da questão de chamado, ou a pessoa começa, então quer dizer que eu sou inferior. Olha, eu sou inferior ao Jorge. O Jorge é o cara. Eu não sou ninguém, não, eu sou só o esquenta-banco da igreja. Eu lembro do Gustavo, quando chegou na igreja, falou, meu ministério é ficar sentado. Eu falei, tá bom. Vê o ministério Gustavo hoje, a única coisa que ele faz é parar sentado. É diferente. Cadê o Gu? Ele está aí? Cadê o Gustavo? Olha lá, se esconde não, meu filho. Meu primogênito querido, 01. Você sabe que eu te amo, né? Você sabe que eu te amo ou não sabe? Ele é meu filho mais bonito. Depois de tudo o resto, é claro, estou brincando. Fazia tempo que eu não pegava no seu pé, né, filho? Glória a Deus, né? A única coisa que ele não faz, hoje ele está sentadinho, mas não para. Ele já chega. Cadê o ministério do homem que quer ficar sentado? Acabou. Porque ele entendeu que o ministério dele é servir pessoas, é amar pessoas. Amém, queridos? Então acabou essa questão de complexo. Eu sou o menorzinho aqui. E eu lembro quando eu conversava com o Gustavo, ele falava, não, o ministério é da lei, eu sou. Não, por que isso? Sabe por que isso? Estou falando, isso é testemunho, gente. Sabe por que isso? Porque sempre foi humilhado nos outros lugares. Sempre foi rejeitado em outros lugares. Sempre tinha sempre aquela imagem distorcida quando passou por outros lugares. Eu não estou falando que aqui é melhor não, tá, querido? Acabei de falar para você, palavra do pastor Jean, guarda ela. Achei a igreja boa, mas o pastor aí qual que foi a palavra do pastor Jean? É grosso, o líder é grosso. Eu não sou fácil não, gente. Eu falo que, eu não sei se sou eu que sou louco, ou se louco é vocês que andam atrás de mim, não sei. Quinto, dependência espiritual e emocional. O paternalista, a pessoa que é ferida por um paternalista, ela gera uma
uma dependência espiritual, tipo, ai, eu vou pedir para o pastor fazer uma oração por mim. Ai, porque se o pastor não orar, a coisa não acontece. Ai, porque se o pastor não for visitar, a coisa não acontece. Ai, porque se o pastor não fizer, amados, deixa eu falar algo para você. Você precisa amadurecer. E a vontade de um pai espiritual é que você amadureça e perca a dependência. Você precisa chegar um tempo na sua vida que ao invés de você ficar pedindo para ser tratado, você precisa tratar outros. Quem está comigo? Chegou um tempo que está na hora de você sentar com as pessoas. Porque há muitos que muitas vezes eu não vou alcançar. Vocês estão entendendo, querido? Eu sou limitado, eu sou igual a você. Eu não sou melhor que você. Já falei isso em outros cultos, vou falar de novo. Pare de achar que o pastor é super-homem. Ele não tem aquela visão, aquilo lá é ilusão, que ele não tem aquela visão biônica, que ele enxerga tudo. Ele não tem aquele poder de ter uma asa e ele arranca a roupa, fica com a cueca por cima da calça e chega no lugar em 3 segundos. Vocês estão entendendo, querido? Isso é ilusão. A figura de nós pastores nós somos extremamente iguais a você. Então, muitas vezes você como filho maduro, tem filho maduro aqui? Os filhos maduros precisam cuidar dos filhos que estão sendo gerados. Mas qual que é o sentimento? Isso é função do pastor. Fala com o pastor vai lá fazer uma visita para você. Por que você não vai visitar? Por que você não vai? Vai, querido. Ah, pastor, porque eu não tenho autoridade. Como não? A autoridade está sobre a igreja, não sobre um homem. Jesus disse, eu vos dou poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, para curar os enfermos, para salvar, amados, então faz. Mas por que eu não faço? Volto no primeiro tópico, ausência de identidade. Quem tem que fazer é o pastor. Sexto, esfriamento, enfraquecimento e morte espiritual. Toda pessoa liderada por um paternalista, a probabilidade dessa pessoa porque começa com esfriamento, né? Como que começa o esfriamento, pastor? Você já não tem mais prazer de orar, você já não tem mais o prazer de ler a palavra, você começa vagarosamente voltar a fazer o que você já havia deixado de fazer. Aí o esfriamento vai se tornar enfraquecimento, você vai ficar fraco na fé. Você vai ficar fraco na fé. Você já não vai ter força para servir. Você vai começar a ter uma visão distorcida da comunidade local, como infelizmente acontece com a visão dos desigrejados. Qual que é a visão dos desigrejados? Eu estou cansado de ser ferido por um líder. Sabe por que as pessoas deixam de frequentar a igreja? Porque eu estou cansado de ser machucado por um líder. Eu estou cansado de ser humilhado por líder. Eu estou cansado de ser inferiorizado por líder. E a pessoa criou uma resistência tão gigante e ela começa a pensar o quê? Ela pega 2, 3 versículos isolados da Bíblia e fala assim, está vendo? Eu não preciso da igreja, eu não preciso de líder nenhum, porque eu sou a igreja. Olha, essa é a maior mentira de Satanás, porque você não é igreja, você sozinho, você é membro, apenas um membro sorto. A igreja é comparada como um corpo, querido. Você só tem vida, você só se fortalece no corpo, porque, amados, por mais que sejamos ineficientes, por mais que nós sejamos defeituosos, por mais que nós tenhamos diversas deficiências, há virtude no corpo de Cristo. O corpo de Cristo cura, a cura no corpo de Cristo, a restauração no corpo de Cristo, a refrigério no corpo de Cristo, há o manifestar da glória no corpo de Cristo. Mas a pessoa, ela se torna tão ferida, tão machucada, por paternalistas,
que ela acaba se enfraquecendo, e a fraqueza gera a morte espiritual. A pessoa se desvia da fé. Porque isso é o que o paternalismo gera. O paternalismo gera para dentro, um pai verdadeiro gera para fora. Qual é o padrão de Deus para um pai espiritual? Diz, o pai espiritual, querido, ele tem que ser disposto, não desanimado. O pastor está desanimado. Querido, se o pastor está desanimado, alguma coisa está acontecendo. E muitas vezes, mas deixa eu falar para você, desânimo de líder não é porque a igreja está vazia. Desânimo de líder é porque está deixando de buscar. Um líder que se motiva na frequência da igreja, para estar motivado, estar animado, ele está doente. Se tem algum pastor que nos assiste agora, entenda isso. A tua motivação para o ministério não é a quantidade do público que te assiste e que te ouve. A sua motivação para servir é Cristo. E não importa se você vai servir 5, se você vai servir 10, ou se você vai servir uma multidão. Não importa. Isso se torna irrelevante, amados. Eu estou falando com experiência de causa, eu já fui assim. Quando caía a frequência da igreja, eu ficava desanimado. Ai que dó, né, tal, que absurdo. Amados, hoje, eu prego para 10 como do mesmo jeito que eu prego para 1 milhão, para mim, tanto faz. Porque a minha motivação não parte da plateia, não parte do público que está sentado me ouvindo. A minha motivação para pregar, para ensinar é Jesus Cristo. Ele é a minha motivação. Ele me motiva todos os dias. Ele me motiva todos os dias a pregar e continuar pregando. Ele me motiva todos os dias a abrir o computador, preparar estudo. Ele me motiva todos os dias para acordar, queridos, e fazer alguma coisa, preparar projetos, sabe? E projetos não é para fazer crescer a minha igreja, é para fazer crescer você, para que você cresça, para que você cumpra o propósito. Agora, se o líder precisa, eu estou desanimado porque ninguém vê ninguém na igreja. Calma lá, então onde está o problema, querido? A igreja é reflexo do líder, acorda. O líder, o pai espiritual, ele tem que ser servo de todos, e não de si mesmo. Porque o paternalista, ele só quer servir a si mesmo. O paternalista, ele só quer, venha o meu, seja feita a minha vontade. Mas usa o nome de Deus, mas quer que a sua vontade se estabeleça. E quando não é feita as coisas de acordo com os seus critérios, de acordo com as suas convicções, se qualquer pessoa se interpõe, é porque isso aí não é de Deus, está vendo? Está em rebelião, está rebelião, está rebelião. O verdadeiro pai espiritual, ele serve você, ele não domina você. Talvez você está ferido, ou você vive de feridas, ou você criou um bloqueio em você, porque você foi ferido em algum dia por algum líder. Isso significa que você não teve um pai espiritual. Você teve um paternalista, que usou com você de uma autoridade que ele não tinha. Não para te circuncidar, mas para te castrar. Para deixar você improdutivo. E você se tornou improdutivo por causa disso. Você já não acredita mais na igreja. Você já não acredita mais em ministério. Você já não acredita mais, querido, que possa existir verdadeiros homens e mulheres de Deus. Porque ao invés do líder te servir, ele te dominou. Ao invés de ele se tornar servo, ele se tornou um tirano. E por último, o verdadeiro pai espiritual, ele não vai te conduzir e te guiar por palavras. Ele vai te guiar por referência. Ele vai te guiar por referência. É isso que Paulo fala para a igreja. Sejam meus imitadores. Sejam meus... olha para mim. Eu acho lindo, esse texto eu li a semana passada. Quando ele fala para a igreja de Corinto, olha, eu vou mandar para vocês Timóteo. Eu vou mandar Timóteo. E Timóteo vai mostrar para vocês o jeito que eu vivo,
e o jeito que eu ando, a maneira como eu caminho, porque Timóteo era a expressão de Paulo, assim como você é a expressão do líder que você tem. Você é a expressão do pai espiritual que você se submete. Concluindo, queridos, se você sofreu, eu quero até ler o que eu escrevi aqui. Se você sofreu com um relacionamento paternalista, você deve permitir o seu coração ser curado, para que você seja novamente colocado na direção do propósito. Talvez você está fora do propósito porque você desanimou com líderes. Porque eu fui ferido. Porque olha, me humilhou. Olha, porque olha, fez isso comigo, fez isso e tal. Eu quero dizer para você que hoje chegou o dia de você pôr fim à amargura. Você precisa se permitir. O que você precisa? Se permitir. Amém? Você precisa se permitir novamente ser guiado. Você precisa se permitir novamente ser tocado por alguém. Tem muita gente boa por aí. Existe um remanescente de Deus que não tem como convicção essa estrutura babilônica. Eu mando, você obedece. Feche os olhos, igreja. Eu quero orar por pessoas. Eu não sei se tem alguma pessoa aqui. Eu não estou tendo revelação não, estou fazendo apelo, tá? Tem alguém aqui que você já não acredita mais em igreja, você já não acredita mais em ministério, você já não crê mais que você precisa da igreja, você enfraqueceu, você se esfriou na fé, tudo porque você foi ferido por um líder, tudo porque você carrega a marca negativa de um paternalista, não de um pai espiritual, mas de um paternalista. Se tiver alguém, fique de pé em nome de Jesus. Se tiver alguém, fique de pé. Nós queremos orar por você. Não tenha medo, não tenha vergonha. Chegou um tempo de cura para a tua vida. Chegou um tempo de cura para a tua alma. Você precisa entender, Deus vai ministrar a tua vida por meio de pais espirituais. Por meio de pais espirituais. Pastores, se vocês estão vendo aí, por gentileza, ore por essas pessoas. Se for mulher, as mulheres orem. Se for homem, algum homem, a mulher, o homem ora. Abraça essa pessoa, para que ela receba a paternidade de Deus, para que ela viva a paternidade de Deus. Chega de orfandade, chega de feridas. Se tiver mais pessoas, pode ficar em pé, gente. É porque como eu falei, não estou tendo revelação não. Isso é apelo, tá? Isso é porque Deus está ministrando. Por isso que eu disse que é uma palavra de cura. É uma denúncia porque hoje você está entendendo o que é o paternalismo. Mas essa é uma palavra de cura para o teu coração. Isso é uma palavra de cura para a tua alma. Ura labaxi cantara labá, sori malabalabaxi cantara labaxi. Sejam curados no coração de vocês. Sejam curados na alma de vocês. Nós ministramos cura. Nós ministramos cura sobre a igreja. Nós ministramos cura sobre a igreja. Nós ministramos cura sobre a igreja. Nós ministramos cura. Cura sobre essas pessoas que foram feridas por um líder não tratado, feridas por um líder mal intencionado,
Cura, Senhor. Cura, Senhor.